Olá, boa noite para todo mundo, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal que tem o objetivo de te mostrar como você começa a construir um currículo de destaque para sua residência América dos Sonhos. Hoje a aula, pessoal, é sobre 5 principais ferramentas e aplicativos que você pode estar utilizando na sua faculdade de medicina para crescer o seu currículo para a residência médica, otimizando o seu tempo, enquanto você passaria ali 3 dias, 4 dias para fazer aquela atividade, com apenas um único clique, em apenas questões de minutos, você simplesmente resolve o seu problema, seja ele um problema de formatação, seja um problema de realizar uma revisão sistemática mais rápido, ou de conseguir pontos no currículo para aquela prova que você tanto sonha, seja aquela prova do estágio que você quer fazer. Então hoje eu vou estar te passando alguns aplicativos que você já vai conseguir aumentar a sua nota do currículo para a residência médica. Eu sei que quando a gente está falando de começar a produzir trabalhos científicos e começar a crescer o currículo na faculdade de medicina, muitas coisas surgem na nossa cabeça, como por exemplo, qual é o momento ideal de começar a construir o currículo. E galera, eu sei que essa é uma dúvida que surge pra caramba, e se nós vivêssemos em um mundo ideal, seria principalmente ali do primeiro período até o 4º período da faculdade de medicina. É ali o momento chave que você tem o melhor proveito para poder começar a construir o seu currículo e aproveitar todas as oportunidades do curso de medicina e também conseguir uma boa aprovação na residência médica, terminando tudo antes do internato. Claro, eu tô no ciclo clínico, tô no internato, tô formado. Então quer dizer que perdeu 100% ali as minhas chances? Não, não quer dizer que você perdeu 100% das suas chances. Na realidade, agora você vai ter que fazer uma adoção de novas estratégias para que a partir dessas novas estratégias você consiga atingir a máxima pontuação na sua análise curricular e consiga ter um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. Bom, gente, primeiro aplicativo que eu vou passar para vocês aqui é um site e um app chamado Coursera. Bom, não sei se você já chegou a conhecer o Coursera, mas o que é que ele faz? Ele junta as maiores universidades do mundo e essas universidades, elas têm o que nós chamamos de MOOC, que são cursos online massivos. Essa é a grande tradução. Massive Online Courses, que basicamente são cursos de formação para professores promovidos por essas universidades. E esses cursos podem ser da área da saúde, pode ser da área da informática, pode ser da gestão, pode ser da nutrição, que uma vez que você fez e você cursou, você consegue receber um certificado válido para pontuar no currículo para a residência médica. Como por exemplo, veja aqui nesse edital, é do Distrito Federal, ou seja, a Secretaria do Distrito Federal. Esse é o edital que já está atualizado para o ano de 2024. Dentro desse ano de 2024, a CESDF ela tem a seguinte pontuação: extensão curricular com curso de extensão na área médica com carga horária mínima de 20 horas. E vai ter 0,1 ponto para cada curso com carga horária mínima de 20 horas. Você consegue permanecer produzindo dentro da sua faculdade de medicina. E aí você se inscreve para participar de um monte de coisa. Você se inscreve lá para participar de uma liga, você se inscreve para participar de um projeto de iniciação científica, você se inscreve para participar de tudo. Eu tenho 100% de certeza que você já fez a sua inscrição para, por exemplo, alguma aula aberta, ou algum curso, por exemplo, um curso de sutura, ou algum curso de eletro, ou algum curso de antibiótico. Você vai observar que tem uma carga horária dentro desse certificado que você acabou de emitir. Pois bem, esse certificado que acabou de ser emitido com essa carga horária, ela precisa estar dentro da carga horária que está no edital de residência médica. Porque se caso não esteja, não vai estar pontuando. O que eu vejo muito é uma galera simplesmente participa de um monte de aula aberta de liga acadêmica, participa de um monte de curso online e não se preocupa com a carga horária mínima que é preciso para aquele item pontuar no currículo para residência médica. E esse é somente um dos vários critérios que esse tipo de certificado é avaliado. Ainda tem a assinatura, ainda tem um órgão que vai emitir, ainda tem, por exemplo, quem são as pessoas que devem assinar, tudo isso. Se você tem hoje um certificado emitido por uma liga acadêmica que está assinado pelo presidente da liga e pelo secretário, infelizmente você tem nas suas mãos um certificado que não é válido para pontuar na residência médica. Então, um dos principais critérios que você tem que observar quando você começa a participar de atividades dentro da sua universidade de medicina é a carga horária que aquela atividade ela vai te retornar. Óbvio, quem faz o curso de medicina tem em torno de 200 horas de cargas complementares para preencher, isso fora já do curso de medicina. Então, dentro da grade curricular, você tem lá que preencher a sua grade horária de 200 horas, tá, pessoal? Esse curso tanto vai estar pontuando lá no currículo para residência médica, como assim também você pode ser usado
para complementar a carga horária da sua faculdade de medicina. Então, esse é um dos primeiros itens que você tem que deixar separado aí. E é um aplicativo que você precisa estar na sua mente, que você não pode deixar de lado, que é o Coursera. Existe também o UnaSUS, existe também o AvaSUS, então são pontos que devem estar na sua atenção. Pessoal, para você que faz medicina no exterior, seja Paraguai, Bolívia, Argentina, se você faz medicina fora do Brasil e pretende retornar ao Brasil para fazer a prova de residência médica, as atividades que você fez dentro da sua universidade, elas são sim válidas para pontuar aqui no Brasil. Agora, o que você precisa se preocupar igualmente um estudante que se forma aqui no Brasil é: será que as atividades que você fez fora também vão estar emitindo um certificado válido para pontuar aqui no Brasil? Então, a publicação, essa pontuação realmente tem que ser vista dessa forma. Os critérios são os mesmos, as obrigatoriedades são as mesmas e o certificado tem que ser emitido do mesmo jeito. Por mais que a sua faculdade venha do exterior, essa é uma das obrigatoriedades. Então, não se preocupa para você que quer vir fazer medicina no Paraguai, na Argentina e Bolívia e quer voltar para fazer residência no Brasil, o processo de construção do currículo é igual ao estudante brasileiro, tá bom? Inclusive, para você que já faz um idioma fora, é até vantajoso para você fazer um teste de proficiência. Então, você consegue já fazer um teste de proficiência em idioma, no espanhol, nesse caso, que é o DELE, e aí você faz esse teste de proficiência, você já consegue pontuar nos editais de residência médica aqui no Brasil. Já é uma grande vantagem, eu acredito, na realidade, porque aí quando o brasileiro ele vai tentar fazer o TOEFL ou algum teste desse, não tem tanta vivência assim em falar outro idioma fora do português. O outro tipo de aplicativo que eu separei aqui para trazer para vocês hoje é o Ryan. Então, a revisão sistemática com meta-análise, ela é um tipo de produção científica que está no topo do nível de evidências, está lá no topo do nível de evidências mesmo. Por que a revisão sistemática ela está no topo do nível de evidências? Vocês já sabem, pessoal, o que é revisão sistemática, já estudaram sobre o assunto, mas na realidade, quase todo estudante de medicina quer já quis do fundo do seu coração fazer uma revisão sistemática. Parece uma coisa. Vocês se unem e todo mundo quer fazer uma revisão sistemática em conjunto, por mais que seja um tipo de trabalho científico bem mais complicado de você iniciar e que existam pesquisas mais simples. O fato é que esse é um tipo de trabalho que, primeiro, está no topo do nível de evidências, e ele está no topo do nível de evidências por uma razão muito clara. Porque ele vai fazer uma curadoria dos melhores trabalhos existentes para responder uma pergunta clínica. Deixa eu dar um exemplo e já eu explico o quanto esse Ryan, ele otimiza o seu tempo de uma revisão sistemática. Simplesmente, pessoal, quanto você faria uma revisão sistemática em um ano, o Ryan consegue simplificar tudo isso para você, você consegue fazer ali em um mês. É muito simples o Ryan de utilizar, ele facilita muito o seu trabalho. Mas para você entender como o Ryan funciona, eu preciso te explicar como é que faz e como é mais ou menos o passo a passo de uma revisão sistemática. Então, primeiro ponto, pessoal, o que acontece na revisão sistemática? Ela vai fazer uma curadoria dos melhores trabalhos científicos que vão responder uma pergunta clínica. Então, vamos supor que eu quero saber se dipirona é bom para tratar dor. Isso todo mundo já sabe, é uma questão hipotética pra gente entender. Dipirona é bom para tratar dor? Você vai dizer assim, não sei. Então você vai pegar ensaios clínicos randomizados que usaram dipirona ou em comparação com outro tipo de analgésico, com paracetamol, com anti-inflamatório, e você vai ver qual foi o melhor na resolução da dor. Cara, como é que eu vou fazer isso? Então você vai ter que ler os artigos, selecionar os melhores que respondem essa pergunta de pesquisa, fazer essa curadoria. No final, você vai pegar os dados desses artigos, colocar em uma tabela e gerar um gráfico chamado Forest Plot, o gráfico de floresta. Só que a parte mais demorada, galera, da revisão sistemática é o quê? A seleção dos artigos. Você demora selecionando os artigos, porque dá trabalho. Só que o que é que você faz no Ryan? Você faz a sua pesquisa no PubMed e joga dentro desse aplicativo. Você faz a pesquisa novamente no Cielo e joga nesse aplicativo. Você faz a sua pesquisa lá no Scopus, joga dentro do aplicativo. E ele une todas as bases de dados. E aí você pode colocar o seu colega de grupo para fazer a revisão junto com você. E aí, dentro, quando você está analisando a revisão sistemática, precisa ter no mínimo 2 revisores, ou até 3 revisores. E aí, na revisão sistemática, você vai dizer, eu aceito esse artigo. E aí, você vai estar cego, né? Você não vai ver o que o seu amigo ele vai estar selecionando do outro lado. Você vai estar cegado. E o seu amigo vai selecionar outros artigos. E aí, no final de tudo, o Ryan vai trazer para vocês aqueles artigos que vocês deram match. Que você selecionou e que seu amigo selecionou.
Só que já tá tudo numa base de dados. Só que já tá tudo em um único canto. Isso é muito bom, pessoal, porque você não precisa ficar selecionando, aí joga para uma pasta, aí seleciona outro trabalho. Isso otimiza muito o seu tempo. Então, por exemplo, você está fazendo uma revisão sistemática de um tema na sua faculdade de medicina para fazer ou uma iniciação científica ou um projeto de extensão. Que projeto de extensão no Enare, galera, vale 8 pontos. Então, 8% da nota do Enare é projeto de extensão. E você tem que fazer um projeto de extensão válido para pontuar. Então, enquanto você fica aí ali uma semana fazendo essa revisão, hoje você consegue simplificar tudo e deixar ali. Simplificar para você. Simples assim, galera. É fantástico isso aqui. Saindo um pouquinho do projeto de extensão, quando a gente tá, por exemplo, pensando em fazer uma iniciação científica. Na iniciação científica, o que acontece? O professor, às vezes, pede para você fazer uma revisão sistemática. E aí fica aquela bagunça. Porque você não sabe fazer a revisão. Porque você não sabe organizar a revisão. Você junta tudo no Ryan e faz uma só. Você e seu colega. Gente, é fantástico esse aplicativo e ele facilita muito a sua vida na hora de revisar. Porque depois você vai pegar somente os artigos que vocês deram match e vai fazer a sua revisão de literatura. Simples assim, galera. Simples assim. É muito bom esse aplicativo. Depois que eu comecei a usar, minha produtividade melhorou bastante. Outro aplicativo, pessoal, que também vai estar facilitando a sua vida, e principalmente ele facilita a sua vida na parte mais chata da pesquisa científica. Qual é, pessoal? A hora de fazer as referências. Dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Dá um desgosto. Você fica sem querer fazer. Você fica, meu Deus do céu, por que eu fui me envolver nesse trabalho científico? E não é que você não gosta de estudar, não é que você não gosta de fazer a pesquisa, é que só você não tá com paciência para fazer a ABNT. E, gente, particularmente, eu também não tenho paciência para fazer a ABNT. Não tenho. Se existe um formato padrão de se fazer isso, por que eu vou gastar meu suor, meus cabelos, vou colocar cabelos brancos na minha cabeça, vou fazer rugas no meu rosto, se eu posso simplesmente botar um computador para fazer por mim? Não seria bem mais fácil eu botar um computador para fazer por mim? E eu só conferir as pontuações que esse computador ele chegou a errar em um determinado padrão? Pois é, gente. Chegou sim. Eu lhes apresento um Mendeley. Ele vai fazer a parte chata da ABNT por você. E não só a parte chata da ABNT. Por exemplo, o que acontece muito comigo, que doía muito o meu coração e que eu tinha uns sérios problemas com relação a isso. Eu preparei o meu artigo científico aqui, preparei ele todo em ABNT. Porque é mais simples você começar usando a ABNT. Que o ABNT você vai citar o nome do autor e a data. Fica mais simples você fazer isso de início. Só que quando você vai publicar em uma revista, geralmente a revista ela pede em Vancouver. Ela vai pedir em APA. Ela vai pedir em outro tipo de referência. E o que é que você vai fazer aqui? Você basta ir em um único botãozinho e trocar o modelo da referência. Gente, isso é muito bom. Isso é bom no nível que facilita muito. Quando eu lembro que eu passava 3 horas mudando as referências de um artigo inteiro, gente, isso aqui é de aplaudir. É de aplaudir, assim, de verdade, com as mãos e com os pés. Porque, caramba, facilita muito a sua vida. E lembrando, se você tem um canto que facilita a sua vida, isso otimiza o quê? As suas publicações. Então não é à toa que o pessoal lá do PPA, o que é que eles fazem, gente? Eu trabalho lá dentro do PPA toda uma otimização de geração de conhecimento. Para quê? Porque você foque as suas forças somente naquilo que realmente importa. Porque não faz o mínimo sentido, pessoal, você ficar focando a sua força em fazer formatação da ABNT. Eu não entendo porque na faculdade de medicina tem uma matéria só para você aprender a formatar a ABNT. Se simplesmente existe um padrão, existe um manual, e quando você tem a necessidade, você pode consultar o manual. Sinceramente, eu acho que é jogar a nossa inteligência na lata do lixo. Se um computador pode fazer isso, eu posso consultar um manual. Não faz o mínimo sentido. Eu tenho uma aula de metodologia científica só de ABNT. De eu aprender que eu tenho que dar um espaçamento de 5 centímetros para poder fazer uma citação mais longa. Não faz... Gente, eu não acho que isso faz o mínimo sentido. Isso não faz o mínimo sentido. Se tem um manual, ele deve ser consultado. Se tem uma inteligência artificial que pode fazer, ela deve ser utilizada. Então é por isso que, por exemplo, a Elisa e a Sodriane, elas são alunas do programa PPA. A Elisa enviou 5 trabalhos de uma vez para publicação. A Sodri enviou 3 trabalhos de uma vez para publicação. Então você tem que otimizar os processos, otimizar o seu tempo e otimizar a sua vida, porque, caro amigo, a faculdade de medicina, ela já tira muito a sua paciência. Então, gente, utilizar esses aplicativos facilita muito a sua vida e otimiza muito a sua produção de itens no seu currículo para a
residência médica. Existem outros tipos de ferramentas semelhantes ao Mendeley que você pode estar utilizando. Eu trouxe aqui o Mendeley só como um exemplo para você, mas existem outros aplicativos. Existe o aplicativo do Zotero, do Moodle, que é só para ABNT, tá? Qual é o melhor gerenciador de referências para utilizar no meu artigo científico? O melhor é aquele que você sabe usar e que você se adaptou. Ah, cara, eu me adaptei a fazer manual. Ótimo, você é realmente um guerreiro forte, uma guerreira. Eu gosto de fazer com a IA. Eu uso o Mendeley. Mas tem gente que gosta do Zotero. Tem gente que gosta do EndNote. E por aí vai. E cara, será que realmente fazer essa publicação de trabalhos científicos em quantidade importa? Importa, pessoal. Mas não é você fazer muitas quantidades, pessoal. É sim aquela certa. Você não precisa ter 15 trabalhos científicos publicados. Você não precisa. Da parte de produção científica, pessoal, também é algo que não há escapatória dentro da residência médica. É algo que você tem que realmente investir. E dentro da produção científica existem diferentes modalidades de pontuação. Existe capítulo de livro, artigo, resumo, apresentação oral, livro, resumo expandido. Então tem várias modalidades de publicação. Aqui no Albert Einstein ele separa a parte de produção científica e te dá a pontuação máxima de 40 pontos para este item na análise curricular. Que eu vou mostrar um exemplo, pessoal. Pra você entender a importância de currículo para a tua residência. E aqui eu quero chamar a atenção para a vaga de anestesiologia. Nesse ano de anestesiologia teve 4 vagas. E esse edital já está atualizado também, tá? No caso, esse print aqui para vocês, pessoal, ele é, tá? O print das aprovações do ano passado. Ou seja, eu estou no ano 2023. Esse print foi de quem foi aprovado para começar a residência médica no início deste ano. Tá aqui, esse item ele foi publicado em 4 de janeiro de 2023. A data tá ali em cima para você estar visualizando. Então você vai ver aqui, pessoal, que da parte de anestesiologia, eu quero que vocês observem para esse candidato aqui. O candidato 80. Ele passou na frente do candidato que acertou mais questões que ele, ou seja, 81. Esse cara aqui, pessoal, acertou 84 e o 80 passou na frente. Então veja, pessoal, que a nota do currículo realmente subiu e fez total diferença na hora dele ser aprovado na residência médica. E o seu currículo ele tem esse poder de fazer com que você suba na lista de classificação, você suba nessa lista e seja aprovado na sua residência médica dos sonhos, nesse caso aqui, anestesiologia. Aí você deve dizer assim, ah, cara, mas a residência faz muitas chamadas. Sim, faz muitas chamadas. Essa daqui teve 18 chamadas, é chamada pra caramba. E aí, quando você vai ver até onde foi chamado, apesar de ter tido 18 chamadas, o candidato aqui ainda não foi. Foi chamado uma pessoa que acertou menos questões na prova que ele, mas ele aqui que tirou 81 e esse que tirou 84 não foi aprovado. Então esse é o poder que o seu currículo tem, te colocar para dentro das vagas da residência médica. Outro aplicativo que eu separei para vocês aqui, pessoal, foi o UpToDate. E cara, o que é o UpToDate? O UpToDate, pessoal, ele é um aplicativo de medicina baseada em evidências e que ele vai fazer simplesmente o seguinte, eu digo de passagem, depois que você começa a usar o UpToDate, você não quer usar mais nenhum outro aplicativo para estudar na sua faculdade de medicina, porque inclusive o UpToDate, ele fez uma parceria e agora você consegue fazer flashcards no Anki também ligados ao UpToDate. Então, sério, ele é uma ferramenta super, hiper, mega, ultra fantástica. O que é que o UpToDate ele faz e por que eu acho ele extremamente interessante, extremamente produtivo para o teu currículo e para a sua faculdade de medicina? Esse é um aplicativo que ele é constantemente atualizado. Todas as melhores atualizações da medicina, não é do curso de medicina, é da medicina. Desde a fisiologia mais básica até mesmo os tratamentos mais complexos, ele está atualizado. Ele faz um compilado dos guidelines brasileiros, canadenses, europeus, todos os guidelines, e traz para você já tudo mastigado, te dizendo exatamente assim, ó amigo, faz o seguinte, acessa e faz esse tratamento que ele é o melhor e ele é o mais validado do mundo. Então você consegue proporcionar e entender para o seu paciente qual é o melhor tratamento. Quando você se formar como médico, você vai ficar ali à mercê de sempre precisar de atualização. Sendo que você vai ficar dependendo, poxa vida, de um congresso anual para poder se atualizar? Não, né? Usa o UpToDate. Na faculdade de medicina, você vai ter que fazer o quê? Discussão de caso clínico. Você vai ficar perdido, tentando encontrar artiguinhos pequenininhos, minúsculos dentro da base de dados? Não, abre o UpToDate. Claro, o UpToDate é pago. Sim, gente, o UpToDate, ele é um aplicativo pago. Porém, sabe o que tu pode fazer? Você pode entrar em contato com
a sua faculdade e questionar e saber, pessoal, se tem acesso gratuito, para que você não precise pagar para ter acesso a esse aplicativo. Então, não precisa você pagar para ter acesso ao UpToDate. Basta que você entre em contato com a sua universidade e, entrando em contato com a sua universidade, questionar se você tem acesso a algum desses aplicativos. Cara, não tem acesso ao UpToDate, mas tem acesso a outro aplicativo. Minha faculdade disse que tem um tal de Dynamed. Pois é, pessoal, o Dynamed, ele é um aplicativo que ele é assim, ó. Ele é irmão do UpToDate. Só que eu sou fã do UpToDate, eu curto muito ele, aprendi a usar. Eu não gosto de como o Dynamed ele é organizado. Mas se você não tiver esse toque igual a mim, perfeito, você vai amar o Dynamed, porque ele tem o mesmo propósito, os mesmos checklists, o mesmo passo a passo que o UpToDate tem. Na realidade, esses aplicativos de medicina baseada em evidência, eles vão ser o futuro livro. Então, daqui a um tempo, não vai mais existir livro. Você vai consultar, abrir o seu iPad ali e você vai, tudo bem, beleza, agora eu consigo realmente ver essa informação. Então facilita muito a sua vida. Muito mesmo, muito mesmo. Então aproveite essa oportunidade. Baixe esse aplicativo, entre em contato com a bibliotecária da sua universidade. Ela vai saber te informar se o aplicativo é válido ou não. Se é gratuito ou não. Se sua faculdade tem um convênio que faz esse aplicativo ele ser, por exemplo, com desconto. Eu separei aqui esse slide. Me encaminharam essa notícia aqui essa semana. E eu utilizei como exemplo para você utilizar o UpToDate, né? Então, mulher tem braços e pernas amputados após comer tilápia contaminada. Basicamente, o caso clínico que conta nessa reportagem, um tanto quanto sensacionalista, que provavelmente ela teve o braço e as pernas amputadas por alguma outra razão. Mas a grande questão foi o seguinte, ela comeu uma tilápia, essa tilápia gerou uma gastroenterite por uma bactéria. Essa bactéria fez sepse, então ela teve um quadro de sepse e acabou morrendo. E a justificativa da reportagem para ela ter os braços e as pernas amputados foi para conter a infecção. Bom, se sepse já é uma resposta exacerbada a um micro-organismo ou a uma infecção, que você tem uma resposta exacerbada à infecção do seu organismo, você vai e para conter a infecção, você amputa os 2 braços e as pernas. E causa uma resposta inflamatória 3 vezes maior. Eu sinceramente, eu não entendi a lógica por trás dessa reportagem. E muito menos a lógica por trás desse caso clínico. Sinceramente, eu não sei porque as pessoas fazem esse desserviço com a sociedade. Mas qual é a grande questão que eu quero chegar? Gente, sério, só tira da sua cabeça, não se trata sepse dessa forma. Então, cara, eu quero saber realmente como é que eu faço o tratamento correto da sepse. E eu quero saber se realmente amputar os 2 pés, os 2 braços e as pernas, elas têm alguma finalidade. Você vai abrir o UpToDate e vai aprender todo o passo a passo correto do tratamento da sepse. E de como pode ocasionar, quais são as principais drogas. Lá no UpToDate tem todo esse passo a passo. Outro aplicativo para vocês utilizarem é o Notion. E aqui no Notion eu vou utilizar um exemplo muito claro, que é o Notion do programa PPA. Vê, ele é um tipo de aplicativo que pode otimizar e muito a sua produção científica. Por quê? Enquanto você está separando em pastas do seu computador algumas anotações, alguns artigos, o Notion deixa tudo mais simples para você. Isso principalmente quando você tem acesso a um template como esse que os alunos do PPA têm acesso. Eu vou mostrar para vocês como é que basicamente funciona o template para você visualizar alguns itens que valem a pena a sua observação. Então esse aqui é o Notion, para quem tem o PPA, certo? Já tem lá um passo a passo de como utilizar o Notion todo bonitinho, tem acesso a esse modelo também. Aqui um ponto interessante, pessoal, desse Notion é que você pode dar o workflow do seu trabalho. Aqui nesse caso tem uma aba para você colocar o PPA, tem uma aba para você colocar os seus certificados, ver as aulas de PPA, e aqui foi criada uma aba Meus Projetos. Lembrando que esse Notion aqui ele foi uma contribuição de uma aluna do PPA, a Ana Carolina criou isso aqui com o maior carinho do mundo, e foi um dos exemplos nós somente chegamos a aprimorar. E aqui, por exemplo, cara, quero criar um artigo. Lá no PPA eu passo vários testes, passo vários passo a passo. Então aqui, ela separou para você já colocar todas as etapas do artigo científico aqui e organizar o seu formato. De um jeito que todas as etapas elas estão aqui, você consegue só ir escrevendo e colocando as ideias. Então a primeira etapa, identificação do problema. Como é que eu identifico um problema? Eu uso a técnica dado. Cara, quero saber se esse meu tema gerado, ele é um tema que realmente vai para publicação científica. Então você vai aplicar o teste da especificidade e o teste da lacuna, que aqui ela já deixou explicado como é que faz o teste. Estudo preliminar. Como é que eu faço o estudo preliminar? Então, ela colocou aqui um exemplo e exatamente do jeito que está lá na aula, ela colocou
aqui também formatos de fazer o estudo preliminar. Aí como é que eu faço a pergunta de pesquisa? Então, etapa por etapa, você pode ir organizando o Notion para que você chegue no final do Notion com tudo pronto. Só para você copiar e colar o seu trabalho científico e enviar para publicação. Então, esse workflow, pessoal, otimiza muito. E o Notion você consegue dar acesso à sua equipe e a sua equipe consegue manejar tudo isso aqui que está para você. Também está para usar para resumo, por exemplo. Então, aqui o resumo ela deixou alguns exemplos de como você pode executar, mas segue no mesmo passo a passo, tá? Então, você vai colocar aqui o título, o estudo preliminar, o passo a passo da pergunta de pesquisa, item a item, de modo que você chegue ao final do workflow com um artigo científico pronto. Então, esses aplicativos, pessoal, otimizam muito a nossa vida. E às vezes você fica batendo cabeça com uma coisinha que um computador pode resolver, que um aplicativo pode resolver para você, que é algo que simplesmente clicou em um botão e pronto. Aqui não tem na faculdade UpToDate, felizmente, mas dei um jeito de ter. Pesquisei muitos vídeos na internet e tem uma forma de ter gratuitamente através do Better Evidence. Tem que responder o questionário e fazer um pequeno texto justificando por que você precisa do acesso. É uma boa opção para quem não tem acesso pela faculdade e não tem condição de pagar, como foi o meu caso. Better Evidence, vou até anotar aqui que essa aqui. Muito obrigado, Milene. Então, Milene, eu já entendi que esse Better Evidence, ele tem uma área muito parecida com o Coursera, porque o Coursera, para você emitir os certificados do Coursera, o que acontece, pessoal? Simplesmente você chega no final lá do curso do Coursera e aí você tem que emitir um certificado e esse certificado tem algum custo, seja você $20, $30 a pagar. Você preenchendo uma ficha explicando por que você não tem condições para pagar aquele valor do certificado, ou explicando até mesmo simplesmente a razão de por que você precisa daquele certificado, o Coursera libera para você, sim, o certificado gratuitamente. Pessoal, então, espero que essa aula tenha sido extremamente proveitosa para você. Um cheiro enorme, tchauzinho e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchauzinho, pessoal. Um grande abraço.